Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições na palavra profética. Que bom aprender, saber, ensinar sobre o tempo do fim. É lamentável que pouco se fala na volta de Jesus. Pouco se ensina a palavra profética nas igrejas. Uma palavra que é comum eu ouvir de líderes, de pastores, e aqui não vai nem um tom de crítica, pois esse não é o meu ideal. Mas é comum quando em conversa eles comentam sobre escatologia e a maioria dizem: olha, ainda quero te trazer na minha igreja para falar sobre o tema tal dentro da escatologia. Mas ainda não é hora. E é interessante, essa hora, esse tempo nunca chega. Eu acho que vai chegar primeiro o dia da volta de Jesus. Eu acho que Jesus virá e esses homens nem ensinam, nem dão oportunidade para que outros, que não precisa ser eu, para que outros ministrem algo sobre o tempo do fim. Mas isso é, como eu disse já, isso é uma lástima, pois o que vê, o que se ouve hoje no mundo religioso são aquelas coisas corriqueiras. Até se ouve ou se vê aqueles convites. Hoje teremos uma noite profética e quando a gente ouve sobre esse tema, noite profética, dá a impressão que vai se falar sobre o tempo do fim, sobre profecias bíblicas, mas, na maioria dos casos, essas noites proféticas é mais uma lástima. Mas, neste vídeo, eu estou despertando-os. Vamos nos ater àquilo que é tão repetido nas Escrituras. Como já aprendemos, 1/3 das Escrituras é profecia. Jesus deu muita ênfase à palavra dos profetas. Lembrem, naquele diálogo que ele teve com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles andaram por um bom tempo juntos. E era justamente aqueles dias fatídicos da morte de Jesus. E o comentário deles era sobre a morte de Jesus. E, surpreendentemente, Jesus caminhou com ele
aquela parte, uma boa parte do caminho. E ele só foi reconhecido mais tarde, na hora da refeição. E Jesus não saiu, não foi embora, sem antes falar para eles, honestos e tardios de coração, para entender as palavras, aquilo que está escrito sobre mim nos profetas e nos salmos. Notou que ênfase, notou como ele deixou evidente o valor das palavras dos profetas. É lógico, aqui ele está fazendo menção, não de profecias em relação à sua volta, mas das profecias em relação à sua morte e ressurreição. E é interessante, só em ele falar isso, diz o texto, que foi aberta a mente dele, a memória deles, para entender as Escrituras. Com a gente acontece isso também. Se você é fiel, tem doutrinas, tem textos bíblicos que você já leu a vida toda, que você já ouviu pregadores e múltiplos pregadores falar sobre aquilo e você não entendeu. E depois um dia você fala, agora que eu fui entender. Às vezes a gente demora para entender. São várias razões. Às vezes negligência, às vezes um amor exagerado sobre um princípio denominacional, isso que para Deus não tem valor nenhum. Às vezes, aliás, na maioria dos casos, para defender um princípio denominacional, ficamos ali anos e anos sem ter a revelação da verdade sobre o tema, sobre o que está naquele texto. Olha, abramos nossos olhos. Hoje, esse vídeo, sem entrar no nosso tema, apenas dando um estímulo, um alerta para termos mais zelo com a palavra profética, eu falo principalmente aos líderes. Não importa que tipo de líder, não importa a sua denominação. Aliás, eu não tenho, graças a Deus, não tenho denominação, não tenho nenhum tipo de cor denominacional. Eu sou daquele grupo não denominação, aquele grupo ali de Atos 2:42, ali, naquele episódio, quando Pedro, o primeiro batismo da igreja, quando o povo ouviu a pregação de Pedro e teve o coração tocado, e eles foram até os apóstolos, apavorados. Não precisou de ninguém ficar insistindo, aceite a Jesus, aceite a Jesus, aceite a Jesus, levante a mão. Não, eles que foram apavorados, varões e irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro, taxativo, claro,
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor chamar. E logo em seguida, é desse grupo que eu faço parte desse grupo, note. E naquele mesmo dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Aleluia! E olha o resultado, olha os batizandos, como que era o procedimento deles, como foi o procedimento deles dali para frente. E perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos, a partir do pão e nas orações. A tônica, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É bom não ser fanático por denominação. É bom não ter preconceito, não fazer distinção entre a fé de uma pessoa e a fé de outra. Mas é bom saber se ela persevera, se ela está firme na doutrina dos apóstolos. Amanhã a gente volta a falar sobre a visão de Daniel no capítulo 8. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.